Amados irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, em Duque de Caxias, no Jacatinão do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e na congregação Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós utilizamos as lições bíblicas da CPAD, classe de adultos. Estamos no terceiro trimestre do ano 2025 e o título desse trimestre é A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E hoje vamos estudar a lição de número 2, A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42, esse é o texto áureo. A verdade prática diz: a Igreja de Jerusalém, como igreja-mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. E a leitura bíblica em classe se encontra em Atos 2, 37 a 47, ao qual diz: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A introdução dessa lição diz: por ser a igreja-mãe, Jerusalém torna-se um modelo para as demais igrejas que foram implantadas. É de Jerusalém que partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. A Igreja de Jerusalém já nasceu forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos. Essa igreja é bem alicerçada. Isso fica claro no ministério da palavra, a quem os apóstolos se devotaram inteiramente e ao exercício dos diversos dons que abundavam no seu meio. É, portanto, uma igreja da palavra e do Espírito. E mais, é uma igreja onde a observância das ordenanças de Cristo é praticada na esfera do culto cristão. Assim, a igreja cristã primitiva exigia marcas que se tornavam um padrão para todas as igrejas, exibe marcas que se tornaram um padrão para todas as igrejas em todas as épocas e lugares. E hoje nós vamos tomar a Igreja de Jerusalém como exemplo para as igrejas locais, para cada igreja. Então, ela foi um padrão para as igrejas que vieram depois dela, em cada lugar, principalmente onde houve aquela primeira perseguição à igreja. Então, Filipe foi pregar em Samaria, e depois outros dispersos de Jerusalém começaram a igreja em Antioquia, onde depois Barnabé foi para lá e Saulo também, e ali eles foram para a obra missionária, e depois através do ministério, outras igrejas também que surgiram, e depois através, especialmente do ministério do apóstolo São Paulo, aos gentios, as igrejas locais que surgiram em todos os lugares, Corinto, Éfeso, Galácia, Filipos, Colossos e outras, a qual não tiveram cartas direcionadas. Então ele fala que ela serviu como exemplo também para disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs, e também ele falou até mesmo aqui durante a introdução
da maneira como deveria se cultuar a Deus. Então hoje, no século XXI, se eu quero que a minha igreja seja uma igreja, né, a igreja local, a igreja ao congrego, a igreja, no meu caso, ao qual pastoreio, que ela seja uma igreja de segunda vontade de Deus, eu tenho que olhar para a igreja de Jerusalém e ver como ela se portava, para que também tentamos imitar essa postura, esse padrão que serve para ainda o século XXI. Como ele diz, ela era bem alicerçada, porque ela nasceu cheia do Espírito Santo, ela nasceu na palavra, ela nasceu administrada pelos apóstolos. Por que ele coloca isso, pastor? Porque, logicamente, depois as demais igrejas que foram surgindo, foram colocados outros obreiros, o que não coloca o menor, mas os apóstolos tiveram o contato direto com Cristo. Então essa igreja, como nós vamos ver durante o estudo da lição, ela nasceu com a doutrina dos apóstolos, ou seja, a doutrina de Cristo que foi passada para os apóstolos. E aí diz no final que ela deve ser um exemplo para todas as igrejas, em todas as épocas e em todos os lugares. Então vamos ver aqui o ponto 1, uma igreja com sólidos alicerces. Para você construir uma casa segura, você tem que fazer um bom alicerce. Isso Jesus, quando ele fala da parábola do homem que construiu na rocha e construiu na areia, as dificuldades vieram para ambos. Mas aquele que construiu a sua casa na rocha, que era um alicerce, que no caso é Cristo, e tudo mais que nós vamos ver aqui, então ela pôde suportar todas as dificuldades. Uma igreja com fundamento doutrinário. A igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. Lucas diz que antes de ascender aos céus, Cristo deu o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Atos 1, versículo de número 2. Então, hoje a nossa leitura bíblica em classe foi em Atos capítulo 2. Então, nós vamos ler aqui Atos 1, 2. Na verdade, eu vou até ler o versículo número 1, versículo 2. Sempre falamos aqui no nosso estudo que esse é um estudo bíblico. Nós não estamos aqui com a opinião do pastor José Gonçalves, nem da CPAD, nem da Assembleia de Deus, nem da Metodista Pentecostal. Estamos aqui estudando a palavra com uma revista que nos dá didaticamente uma melhor condição de estudarmos. Mas vamos lá para o texto aqui. No versículo 1, ele diz assim: fiz meu primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. E ele cita o 2, até o dia em que foi recebido em cima depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então Lucas, que escreveu também o Evangelho, escreve o único livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, dizendo que ele estava ensinando tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então não é um livro somente de milagres, mas é um livro também de ensinamento. E o segundo versículo que ele cita aqui é que o Espírito Santo fazia ali, o Senhor deu o mandamento aos seus discípulos através do Espírito Santo antes de subir ao céu. Uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinos dos apóstolos. É exatamente isso que o livro de Atos diz da primeira igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Versículo 42, que é um versículo chave aqui da nossa lição. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. Aí voltamos ao que nós aprendemos algumas trimestres passados, quando estudamos sobre missões, onde falava sobre a igreja em Antioquia. Voltamos, falamos agora na introdução. O que aconteceu? Naquele lugar, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Antes era a seita dos nazarenos, Caminho e outras coisas mais. Mas ali ele foi chamado de cristãos. Isso era um apelido que eles deram para ele, assim, tipo, quase que uma ironia, os pequenos cristos. Mas por que chamavam eles de pequenos cristos? Cristãos, pequenos cristos. Porque aquilo que eles falavam de Cristo, eles faziam. Então a gente sempre fala que muitas vezes nos nossos estudos bíblicos, na pregação na igreja, eu não posso somente pregar o Evangelho, eu tenho que viver o Evangelho.
Eu tenho que exatamente falar, e as pessoas que estão ao meu redor, sejam da minha casa, da minha família, na rua que eu moro, no bairro que eu moro, onde eu trabalho, onde eu estudo, onde eu vou, veem que eu estou vivendo aquilo que eu estou pregando. Então, isso acontecia com a igreja em Jerusalém. Como diz aqui, fundamento doutrinário. É uma igreja que estava sob a doutrina dos apóstolos. Eles ouviam o que foi ensinado e sabiam que ele não estava ensinando por si mesmo, mas aquilo que pelo Espírito Santo, como diz na introdução, Cristo falou para eles. E aí agora o Espírito Santo fazia lembrar daquilo que o Senhor tinha ensinado. E aí eles se mantinham fiéis à palavra. Eu vou dar um exemplo aqui, meu amado irmão, só que veio na minha mente agora. Eu tive a oportunidade, ainda muito jovem, de ser professor da classe de jovens da Igreja Metodista Pentecostal lá no Jacatinão. Nem pensava na época em ser pastor ainda, mas por uma necessidade da obra ali, com a administração do pastor Oriere Soares do Nascimento, que era o meu pastor, eu precisei assumir essa classe, foi necessário para a denominação. E em determinado momento, um dia lá, falando de alguns assuntos, a minha irmã, que ela estudava um curso de inglês, e com ela estudava um rapaz que é espírita. E ela falou que elas vieram conversando, e ela foi citando vários textos da Bíblia para ele. E aí ela fez essa colocação e eu disse para ela e para os outros alunos, olha, você só pôde citar esses textos da Bíblia porque o Espírito Santo te fez lembrar. Ele só te fez lembrar porque um dia você leu. Então não adianta eu querer, eu quero andar na doutrina dos apóstolos, mas eu não leio esse livro. Não, eu tenho que ler este livro, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que estar ligado, não só aos apóstolos, ler os evangelhos, ler as cartas, ler o Apocalipse, ler o Antigo Testamento, que vão também, muitas coisas que ali estão escritas estão apontando para Cristo. Então, depois nós vamos falar outra coisa aqui importante, meu irmão. Não só estar na doutrina dos apóstolos, mas perseverar nela. Mas nós vamos deixar para comentar agora no outro ponto. No ponto 2 diz, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Agora sim ele vai falar sobre isso. A expressão diz muito sobre o processo do discipulado da igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem discipulada. A palavra doutrina traduz o termo grego didaquê, que significa ensinar e instruir. Tem a ver, portanto, com o discipulado cristão. Agora, esse ponto aqui eu marquei bem na minha revista. O discípulo é alguém que consegue reproduzir, isto é, levar adiante o que aprendeu de seu mestre. Daqui a pouco nós vamos comentar isso aqui. Os apóstolos aprenderam de Cristo. A igreja cristã primitiva aprendeu dos apóstolos. E agora vivia isso a fim de transmitir a outros o que aprendeu. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco discipulada. Daqui a pouco a gente vai comentar aqui, mas eu quero falar sobre a palavra perseverar. Aqui está fora da lição. Então, Strong, na concordância bíblica de Strong, perseverar tem o seguinte significado, é a palavra grega upomeno, que recebe o quê? Conservam a intenção de alguém em conflito, resistem à adversidade, à pressão, mantêm-se firmes, persistem sob pressão, esperam calma e corajosamente. Isso é perseverar. E também E Apocalipse 3,8, vou fazer mais uma citação bíblica, diz que na igreja de Filadélfia, aqueles que guardam a sua palavra e não negam o seu nome. Esses são os que perseveram. Agora vamos lá. Ele diz, perseverar, fala muito do discipulado. E o que é ser um discípulo? É ser um aluno, aquele que aprende. Nós, como cristãos, devemos sempre aprender. Eu vou dar um outro exemplo para os irmãos. Às vezes a gente dá certos exemplos positivos e às vezes alguns, infelizmente, negativos. Havia uma pessoa, que eu não vou citar o nome, já tem muitos anos, essa pessoa já tem que estar morta há muitos anos mesmo,
Mas uma pessoa que frequentava, ela nem era membro da Igreja Metodista Pentecostal, mas ela foi alguma vez lá e ela disse uma vez o seguinte: eu não vou à escola bíblica dominical porque eu já sei tudo. Isto é uma ideia completamente errada. Eu sempre digo na igreja que eu vou morrer aprendendo. Eu quero sempre aprender. Pastor, aprender é necessário que você vá para um seminário, que você seja bacharel em teologia, e aprender, no caso nós estamos falando que é aprender da palavra, né? Que você seja um pós-graduado, que você seja... Não, se você puder fazer isso, se alguém puder fazer isso, é ótimo, nós aplaudimos, não somos contra o estudo, senão nós estávamos aqui no YouTube dando uma aula, e na igreja também presencialmente, porque todos aos domingos de manhã, tanto na sede no Morro da Carolina, no Jacatirã, como nas congregações, no caso Santa Marta pela manhã e Nova Campina antes do culto à noite, temos a escola bíblica local presencial, com professores que vão dar uma aula, que vão ensinar a palavra de Deus. Vamos a favor, ok? Mas não é isto, você está sempre lendo a palavra. Qual é o maior professor que nós podemos ter? É o Espírito Santo. Ele inspirou os homens lá atrás a escreverem, cerca de 40 autores, para escrever a Bíblia toda. E é ele que vai nos fazer entender a palavra de Deus. É a sua revelação que nos faz compreender. Mas precisamos ler, precisamos estar sempre meditando e frequentando a escola bíblica dominical, que é um pequeno curso teológico que a igreja ela te dá condições de você fazer se na sua igreja tem a escola bíblica dominical. Então ele diz que a palavra doutrina ela vem do grego didaquê, que significa ensinar e instruir. Aí vem aquela questão que ele fala aqui que eu marquei. O discípulo é alguém que consegue reproduzir, isto é, levar adiante o que aprendeu de seu mestre. Discípulo não é aquele que só aprendeu, guardou, mas que não consegue colocar em prática. Por exemplo, eu vou por uma autoescola, hoje o nome é diferente, sei lá, de condutor, centro de treinamento de condutor, um negócio assim. Então, chego ali, tenho as aulas práticas, as aulas teóricas, e aprendo tudo sobre direção do carro. Mas eu não consigo dirigir um carro. Eu não pratico, eu não faço, eu não consigo colocar em prática aquilo. Então, o que eu aprendi fica meio desvalorizado. Então, eu estou dando exemplo, não é o grande exemplo, é só para você entender. Veja bem, meu amado irmão, o discípulo é alguém que consegue reproduzir o que aprendeu do seu mestre. Então, a igreja perseveral na doutrina dos apóstolos, que era a doutrina de Cristo ensinada, e aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles membros daquela igreja, aqueles obreiros, eles reproduziam, eles viviam aquilo que eles aprenderam. Isso é discipulado. E aí ele fala aqui, mais adiante, os apóstolos aprenderam de Cristo. A igreja cristã primitiva aprendeu dos apóstolos e agora vive isso a fim de transmitir os que aprendeu. Porque é assim. Nós vamos depender de quem? Dos apóstolos para sempre? Não, os apóstolos morreram. E aí vieram os outros, depois morreram esses outros, vieram os pais da igreja, morreram os pais da igreja, assim adiante vai até o dia da volta de Jesus. Vai ter alguém pregando, alguém ensinando e alguém aprendendo. E no futuro, esses que aprenderam estarão ensinando e pregando para outras pessoas. Isso é discipulado, isso é viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, ele faz uma colocação aqui também muito importante, que eu acho digno de falar. A tragédia da igreja acontece, ou seja, pode acontecer com uma igreja. Qual a maior tragédia que pode acontecer com uma igreja? Quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco discipular. Ou seja, quando não aprende, e, portanto, ela não tem capacidade de viver e ensinar aquilo para os outros. Porque, como eu disse lá na introdução, o maior exemplo não é falar, o maior exemplo é viver. É viver. É viver o Evangelho. Vou deixar de falar? Não, tenho que ensinar. Estou aqui no YouTube falando. Mas o que adianta eu falar aqui no YouTube? Estou aqui dando essa aula, falando, ensinando, dizendo para vocês, leia a Bíblia. E vão dizer que alguém que veja essa aula me conhece na minha vida particular.
Eu não leio Bíblia, eu não pego na Bíblia, a Bíblia fica lá empoeirada em cima do armário. Então não adianta nada, a pessoa dizendo que ele está falando uma coisa, mas não está vivendo isto. Então eu tenho que chegar aqui e pregar, ensinar, eu tenho que viver. Se eu for uma igreja, porque nós somos igreja, que não consegue ser discipulado, ou seja, não consegue aprender as lições do Evangelho, e consequentemente por não aprendê-las, não consegue ensiná-las a outros, então essa será a maior tragédia da igreja. Não era o caso da igreja de Jerusalém. Não era o caso da igreja de Jerusalém, porque ela perseverava, como nós falamos aqui. Eu vou repetir para você de novo. Essa parte aqui. Epumeno no grego. Conservar a intenção de alguém em conflito, resistir à adversidade, à pressão, manter-se firme, persistir sob pressão, esperam calmo e corajosamente. Vou só dar um exemplo para você bíblico. Pedro e João curaram o paralítico da Porta Formosa. E quando eles curaram, as pessoas começaram a olhar para eles: olha, vocês fizeram assim? Não fizemos nada. Foi o Jesus que foi morto pelas autoridades. Então as autoridades chamaram eles e falaram assim: olha só, o negócio é esse, está falando que a gente matou Jesus, vocês têm que parar de pregar esse evangelho, têm que parar de falar de Jesus. E ele fala assim: como podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido? Não posso deixar de pregar. Então isso é perseverar. Ameaçou, continuou pregando. E eles foram ameaçados, e continuaram pregando a palavra de Deus, e foram mortos, e outros tiveram no lugar deles e continuaram pregando, e o evangelho chegou até nós no século XXI. Eu vou só pedir licença para tomar um pouquinho d'água, minha garganta está meio seca. Talvez tenha que fazer isso ainda mais alguma vez durante a nossa aula aqui. Vamos para a terceira subdivisão: uma igreja relacional e piedosa. A igreja de Jerusalém perseverava na comunhão. A maioria dos intérpretes entende que a palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, é uma referência às relações interpessoais dos primitivos cristãos. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Assim, perseverar na comunhão tem um sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos. Tem a ver com o modo de vida dos crentes. Sem o cultivo de relações interpessoais fortes, a igreja cai em um mero ativismo. Há muita atividade, mas sem um calor humano que caracteriza a verdadeira vida cristã. A mesma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, era a mesma igreja que vivia em oração. A igreja de Jerusalém orava, assim Pedro e João foram ao templo, a hora nona de oração. Aqui ele cita Atos 3:1, vamos ler aqui rapidamente. Estava com a Bíblia aberta aqui em Atos, mas eu fechei. E agora eu vou abrir de novo, né? Diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona. Os apóstolos estabeleceram como prática dedicar-se à oração. Esse é o texto da instituição dos diáconos. Onde 6:4 diz: mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. E a igreja reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, se dedicava à oração. Vamos ler também esse texto. Vamos ver como é que a igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, como muitos chamam, né? A primeira igreja, ela agia. 12:5 diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, que era aquele caso quando Pedro acabou sendo solto de forma milagrosa, a igreja intercedia por ele. Então vamos lá, meu amado irmão. Primeira coisa que ele fala da comunhão, coinonia. Deixa eu ver que eu queria ler algo também sobre isto. Eu vou ler aqui uma coisa para você entender. Não há, pois, como se ter uma comunhão com Deus se não tiver a prática da oração. Ele diz aqui algumas coisas que eu tirei lá do subsídio do professor Camuru que eu achei importante. Mas a oração é uma das formas de comunicação com o Senhor, e não há comunhão sem prévia comunicação, pois esta é a ação de tornar comum, e a comunhão com o soante, já vimos, é o estado de ser comum. E aí ele lembra de uma palavra que já citei muitas vezes na igreja, diz que até o que os cristãos chineses, que falaram a primeira vez: muita oração, muito poder; pouca oração, pouco poder; nenhuma oração, nenhum poder. Mas vamos começar com a koinonia, que é comunhão, palavra grega.
relações interpessoais entre os primitivos cristãos. Essa comunhão, essa coinonia, em primeiro lugar, é entre os salvos, entre aqueles que foram remidos, lavados no sangue do Cordeiro. Era necessário que eles estivessem juntos e compartilhassem tudo isto. Isso vai de contrário ao que hoje tem alguns grupos de pessoas falando, que são chamados desigrejados. Não precisa de uma liderança, não precisa de estar reunido em algum lugar. Quando você vai olhar a igreja de Jerusalém, ela estava reunida, ela tinha a liderança dos apóstolos, ela permanecia em comunhão uns com os outros, ela estava em oração, até na parte que nós falamos aqui, comunhão. A primeira comunhão, para eu estar em comunhão com o meu irmão em Cristo, primeiramente eu tenho que estar em comunhão com Deus. E para eu estar em comunhão com Deus, há duas coisas básicas, principais, que eu sempre bato nessa tecla, falo na igreja, repito, às vezes eu falo que talvez eu até falo exaustivamente e tal. O crente tem que ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra. Como é que eu falo com Deus? Falo com Deus através da oração, e a oração é um diálogo, não é um monólogo. Eu falo e Deus me responde. Como Deus responde, como Deus fala comigo. Princípio, a maneira principal de Deus falar, logicamente, através da palavra. Nós, pentecostais, cremos em visões, revelações, sonhos, mas jamais, em tempo algum, vamos entender que essas visões, sonhos, revelações vão colocar coisas contrárias à palavra, que vão ter uma ideia contrária à palavra. Quando alguém falar, olha só, Deus mandou, me revelou aqui que você tem que fazer alguma coisa, e essa coisa que essa pessoa disse para você fazer, ela está contrária à Bíblia Sagrada, então essa pessoa é um falso profeta. Então não vá atrás disto. Mas para que você tenha entendimento, precisa ter comunhão com Deus. Precisa ter relacionamento com Deus. Se você ter relacionamento com Deus, você também vai ter, como ele diz aqui, chama de relacionamentos interpessoais. Porque a gente vai ter que lembrar uma coisa importante. Há dois exemplos maravilhosos sobre isso na Bíblia Sagrada. Um está lá em Coríntios, que fala do corpo. A mão não pode dizer ao pé que ela não precisa dele. Não está exatamente isso, eu estou parafraseando. O nariz não pode dizer ao ouvido que não precisa dele. Então, Deus criou tudo bem, né? Nós temos a mão, o pé, o fígado, o rim, o coração, o pulmão, o pâncreas, o esôfago, nariz, boca, ouvido, tudo isto funciona no corpo humano. Só que esse corpo tem que estar a cabeça, que é Cristo. Cristo é que está comandando tudo isso. E o segundo grande exemplo que nós temos disso aí tem que ter comunhão em cada parte do corpo. É João capítulo 15, quando ele fala da videira verdadeira. Nós somos as varas e o tronco é Cristo, temos que estar ligado a ele. Se tirar, você perde a comunhão, você perde a vida, porque você está fora de Cristo. Então, comunhão, primeiro com Cristo e com meus irmãos. Somos pessoas diferentes? Somos pessoas diferentes. Eu até achei interessante que ele também colocou uma coisa que eu queria trazer isso para os irmãos aqui. Eu vou te dizer, primeiro dar uma colocação aqui, que a palavra coinonia, no grego, ela é compartilhamento, uniformidade, associação, próximo, parceria, participação, tá, várias coisas. Mas eu queria também colocar um exemplo que até eu escrevi aqui. Deixa eu ver aqui. Tem um ponto aqui. Quando o povo estava no Egito, ela está assim, vamos lá, está aqui assim. Ele colocou assim, comunhão não é mistura. E aí eu achei interessantíssima essa colocação. Pastor, mas o que quer dizer isso? O que o professor Caramolu lá quer dizer com isso? Eu achei bastante interessante o subsídio dele hoje, foi até bem grande, né? Normalmente dá 10 folhas de PDF, hoje ele escreveu 17 folhas.
mas eu lia todas e gostei, e estou compartilhando algumas coisas com os irmãos. E subiu com ele também uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. Pastor, quando aconteceu isso? Quando os israelitas saíram, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, saíram do Egito, diz que veio tem um texto que fala vulgo de gente, aqui diz uma mistura de gente que veio com eles. Que mistura de gente era? Pessoas que, de certa forma, se associaram. Talvez algum israelita ali casou com alguém que não era, ali, ou trouxe como até um empregado, alguma coisa assim. Lá na frente, esse vulgo murmurou contra Deus. Então, eram pessoas que, os israelitas, eles serviam a Deus, louvavam a Deus, glorificavam a Deus, com todos os seus defeitos, com os erros que cometeram, mas eles tinham uma comunhão com Deus. Aquele vulgo, não. Então, essa comunhão, essa coinonia, é entre os salvos. Entre os salvos. Ah, pastor, eu não vou ter ligação com outras pessoas? Não, mas lógico, você vai, para evangelizar, você tem que falar com todas as pessoas, mas você não vai fazer a mesma coisa que eles fazem, para poder atraí-lo para Cristo. Você vai falar do amor de Deus para essas pessoas. Eu acabei falando muito com coinonia, não falei tanto oração, mas durante a lição nós vamos falar aqui, mas eu quero só falar. A igreja tem que perseverar a oração. Oração é a chave. Tira a oração, complica a vida do crente. Então, aqui ele deu 3 exemplos. Ora nona de Pedro, depois, no momento em que foi escolhido os diáconos, ele falou, bom, vamos escolher diáconos aqui, mas nós vamos perseverar a oração, nós os apóstolos, mas os diáconos também oravam, toda a igreja orava. E depois, quando Pedro foi preso, lá na casa de Maria, eles estavam orando e Deus operou um milagre. Agora vamos ver aqui, meu amado irmão, algo importante também. O ponto 2. Uma igreja observadora dos símbolos cristãos. O batismo. Após o primeiro sermão do apóstolo Pedro na igreja de Jerusalém, e como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Atos capítulo 2, versículo 38. Naquela época, a primeira igreja batizava quem se convertia. Daqui a pouco a gente comenta isso aqui. Ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus e que ele era um dos principais símbolos da fé cristã. Marcos 16, ele por todo mundo, pregar o evangelho a todas as criaturas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo era um dos primeiros passos da fé cristã, um rito de entrada para a nova vida em Cristo. Mas para ser batizado, a pessoa precisava ter se arrependido dos seus pecados e crido em Jesus. Era preciso ter consciência do sentido desse símbolo de fé. Assim, o batismo era um testemunho público de que a pessoa havia se convertido. Por meio dele, os cristãos de Jerusalém mostravam ao mundo que sua vida agora era diferente, que eles tinham uma nova vida em Cristo. O Senhor deixou 2 ordenanças para nós, para que a igreja fizesse: batismo e ser do Senhor. A igreja católica criou um monte de ordenança, primeira comunhão, crisma, não sei o que lá, enfim. Mas não estamos aqui para falar disso, apenas para dizer o que é bíblico. E o que é o batismo, pastor? Vamos falar da Igreja Metodista Pentecostal? Alguma coisa importante aqui que eu acho importante nós falarmos. A Igreja Metodista Pentecostal, ela batiza apenas por imersão, por entender que a palavra no grego, ela fala em imergir. Algumas igrejas batizam por aspersão ou efluxão. Não vou ficar discutindo isso aqui agora, não é o assunto, o importante é entender o batismo. Tem o exemplo de um missionário que ele estava pregando ele estava no deserto e ele encontrou um beduíno, aquele pessoal que vive mudando, um nômade no deserto, e ele começou a falar de Jesus. Chegou a um ponto do deserto que o nome falou assim: eu vou para cá, e o missionário ia para um outro lado. E ele perguntou igual o servo da rainha de Candace, né? Perguntou para Filipe: quem pede que eu seja batizado? Se tu crer no Senhor Jesus, aqui
colocação dessa colocação que de Paulo fala, de Pedro fala para do Pentecostes, o arrependimento. E aí, mas o missionário não tinha água. Então ele utilizou, naquele momento, o que ele tinha. Ele pegou um pouco de areia e jogou sobre a cabeça dele, disse: bate o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Logicamente que Deus recebeu essa situação. Então, em momentos, a igreja hoje, ela decidiu, nossa igreja metodista, estou falando da metodista pentecostal, se nós chegarmos, uma pessoa vier aceitar Jesus e tiver uma dificuldade por problema de doença, que não possa fazer o batismo por imersão, nós batizaremos ela de uma outra maneira, né? Como já falei aqui, a aspersão, possivelmente, e será válido porque a pessoa não pode estar doente no hospital, às vezes aceitou Jesus já no leito de morte, ou enfim, uma doença grave, a qual não pode ser levada às águas. Eu, como pastor, a igreja aceita batismo também em piscina ou batistério quando necessário. Eu, como pastor, gosto de batizar no rio, e todos os batismos que realizei até hoje foram no rio, exceto uma irmã que estava muito doente, mas ela tinha condições de batizar por imersão, então batizei na varanda da casa dela, numa piscina tone, né? Bom, esse é o batismo. Mas o que é o principal, pastor? É o arrependimento. Então ele diz aqui uma coisa: a igreja batizava na hora. É o caso aqui de Pedro, é o caso lá do eunuco da rainha de Candace. Como é que a igreja faz? Não só a metodista pentecostal, creio que a própria Assembleia de Deus, a pessoa aceita Cristo como Salvador, e aí a gente dá um tempo para ver se é aquilo mesmo, porque já vimos muitas pessoas, eu já disse aqui recentemente, um diácono, que hoje é diácono na minha igreja, hoje não, já há bastante tempo, mas ele veio de uma outra denominação, e ele foi do mundo antes. Ele disse que quando era do mundo, ele entrou na igreja, aceitou Jesus, levantou a mão para Jesus 10 vezes, 15 vezes, sei lá quantas vezes. Mas não ficava, até o dia que ele verdadeiramente levantou a mão e ficou. Então a pessoa fica, e depois a gente faz um discipulado. Hoje eu utilizo as revistas bíblicas da CPT, discipulado 1 e 2, e isso a gente usa, são 6 meses. A primeira lição são 3 meses, a segunda 3 meses, confirmando tudo que a pessoa quer, a gente marca a data do batismo e batiza esta pessoa, ok? Tem igrejas aí que continuam, aceitou Jesus e batiza no dia seguinte. Eu não vou ficar nem discutindo isso, porque o que ele disse aqui, ó, naquela época a primeira igreja batizava quem se convertia. Se levantou a mão, quero aceitar Jesus, vamos batizar. Mas, como todas as outras partes, é necessário. O batismo salva, pastor? Não. Quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, ele não vai buscar aqueles que passaram pelo batismo cristão, aqueles que têm o Espírito Santo. E para ter o Espírito Santo, é necessário perseverar até o fim, porque está escrito lá em Mateus 24, se não me engano, no versículo 13, e há outros textos também, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós, da linha arminiana e eliana, cremos que o homem pode perder a sua salvação. Então, não é o fato de batizar que vai te levar para o céu. Mas, pastor, então alguém pode ir para o céu sem batizar? Pode, se acontecer o caso de aceitar Jesus no último momento da sua vida, como aconteceu com o ladrão na cruz. Então, ele foi para o céu sem ser batizado nas águas. Mas se a pessoa puder ser batizada, aceitou Jesus, está na igreja, está bem, com saúde, quero batizar, não quero batizar, então ela está infringindo uma ordem do Senhor, uma ordenança do Senhor, que é passar pelo batismo. Ele diz aqui, então é necessário a pessoa se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus. E ter consciência do sentido desse símbolo de fé. Não é só passar pelas águas. Como diz aqui no final, os cristãos da lei mostravam ao mundo que sua vida agora era diferente. Era um símbolo para as pessoas de uma mudança de vida. Nós adotamos na igreja metodista pentecostal o batismo, e antes do batismo faz uma profissão de fé. A profissão de fé metodista pentecostal. Na Assembleia deve ser diferente, na outra igreja não importa, onde se fala que a pessoa faz algumas perguntas que elas respondem, a qual elas se comprometem a partir dali, como membro da igreja,
passarem a se portarem daquela maneira. Agora vamos para a segunda ordenança do Senhor, que a igreja observava, a igreja de Jerusalém. A ceia do Senhor é outra ordenança dada por Jesus e foi observada pela igreja de Jerusalém. E perseveravam no partir do pão. A maioria dos estudiosos concorda que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. Donald G., um dos principais mestres do pentecostalismo britânico, disse que quando tomada corretamente, a ceia leva a igreja ao próprio coração de sua fé, ao próprio centro do Evangelho, ao objeto supremo do amor de Deus. Portanto, quão abençoado é esse partir do pão. Parece provável que os primeiros cristãos, combinando essa ordenança simples com a festa do amor, de sua refeição comum, lembravam assim a morte do Senhor todos os dias, porque aqui ele vai falar sobre aquela parte que eles compartilhavam. O professor Karamuru, eu achei interessante o pensamento dele, ele diz aqui que, quando fala a partir do pão, havia muitos comentaristas, inclusive aqui dono de pentecostal, achando que ele estava falando da Santa Ceia, aquela que Jesus instituiu lá no cenáculo com seus discípulos. Está relatado nos evangelhos, e Paulo nos relata de uma forma mais explicativa, vamos dizer assim, inclusive é o texto que eu uso sempre na ceia, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, Jesus instituiu e a igreja o fazia. Então vamos colocar isso. Primeiro, a igreja fazia isso. Era importante. Pastor, precisa falar isso hoje, no século XXI? Precisa, meu amado irmão, você vai entrar na internet, vai entrar aqui no YouTube e vai ter um monte de gente aí ensinando que não precisa mais participar da ceia. O desigrejado, por exemplo, como é que vai participar da ceia porque ele fica sozinho na sua casa? Só que foi colocado. Pastor, é a ceia que salva, se eu deixar de participar da ceia, eu vou perder minha salvação? Não, meu amado irmão. Eventualmente, às vezes você pode estar trabalhando, você pode estar com uma doença sem poder ir na igreja. Eu, como pastor no meu ministério, eu procuro o máximo possível. Existem, às vezes, situações que eu não consigo. Desde que eu entrei na igreja, sede 95, porque em 94 eu assumi Santa Marta, não tinha tanta essa dificuldade, mas em 95 quando eu assumi a sede. Vou só dar um exemplo. Estou dando um exemplo aqui, mas apenas um exemplo. Sempre que eu dou exemplo da minha vida, eu não estou querendo engrandecer meu nome, dizer que eu sou importante, não, mano, eu sou melhor que outros pastores, não, eu apenas estou dizendo. Quando eu assumi a igreja, existiam duas pessoas que tinham um problema. Vamos colocar, não duas, mas pelo menos duas. Uma é o falecido, saudoso presbítero Décio, que era irmão do pastor Hélio, eu assumi a igreja no lugar dele, do pastor Hélio. Ele morava num bairro distante e eu ia aos sábados com um grupo de irmãos da igreja, lá, um sábado por mês. Visitava ele, a esposa, ele tinha um filho que não era membro ainda da igreja, depois se batizou, o Joãozinho. E ali, ia na casa dele, fazíamos um culto, eu e as irmãs que iam comigo, às vezes os jovens também iam, fazíamos um culto, e depois do culto, antes de terminar o culto, eu ministrava a ceia para ele, ele já não andava, não falava, mas ele entendia bem a parte da ceia. E o outro casal, que foi o presbítero Mário e a irmã Celuta. A irmã Celuta era a irmã do Aurélio, e o Mário, o cunhado, que também já estava com dificuldade na igreja, durante o meu ministério foi muito pouco, e eu, todo domingo à noite, após a ceia, ia com o meu auxiliar, na época presbítero Paulo, hoje o pastor, de hoje há bastante tempo, né? E a gente ia ali, às vezes alguns irmãos conosco, e visitava ele na casa dele, e dava ceia para ambos. E daí por diante, muitos outros irmãos de todo o meu ministério, como até hoje o faço. Porque eu acho importante, porque aquele irmão sente o desejo, o prazer de tomar ceia. Eventualmente, algum não vai e não toma naquele mês e toma no outro. Eu estou falando isso porque, por exemplo, a ceia, se eu não tomar ceia, eu vou para o inferno? Não, meu irmão. Se você está com problema sério, escala de trabalho, tal, depois você acabou não conseguindo conciliar uma outra hora para tomar a ceia, ok. Você só não pode simplesmente achar assim, não quero tomar mais a ceia. A ceia não é de Deus. Não, a ceia é de Deus, é uma ordenança, foi deixada para você participar. E quando eu vou participar, pastor? É como diz lá o texto de Corinto. Examine-se, pois, um a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Porque eu não posso estar em pecado não confessado, em pecado quanto mais contra Deus, e participar do corpo de Cristo, porque senão, é como diz o próprio texto, eu não estarei fazendo para a edificação da igreja, nem para a glória do Senhor. Então, sempre que a gente vai dar ceia, a gente faz uma reflexão antes,
e coloca na mente dos irmãos a questão de estar sempre se preparando, não para a ceia, mas para o dia glorioso em que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja, que se estiver preparado para esta questão, estará preparado para a ceia do Senhor. Agora vamos para uma igreja modelo, para terminar o último ponto desta lição e estudar aqui e terminar hoje. Subdivisão do ponto 3, subdivisão 1. Uma igreja reverente e cheia de dons. Muito importante esse ponto. É dito da igreja de Jerusalém, cada alma havia temor. A palavra grega traduzida como temor é phobos, que também significa reverência e respeito pelo sagrado. Havia um forte sentimento da presença de Deus. Havia um clima da presença do sagrado, do que é santo. O mesmo sentido que teve Moisés quando o Senhor mandou tirar os sapatos dos pés, porque o lugar é terra santa. Êxodo 3:5. Precisamos aprender com a primeira igreja. Não podemos perder o respeito pelo sagrado. Lucas destaca que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, Atos 2:43, sinais grego terais e maravilhas grego semeion. São as mesmas palavras usadas pelo apóstolo Paulo para se referir aos dons do Espírito que se manifestavam em suas ações missionárias, Romanos 15:19. Vamos ler aqui, os outros ele cita, mas Romanos 15 ele apenas cita o que Paulo disse. Então vamos ler aqui, 15:19 de Romanos nos diz: pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Os dons espirituais ornamentavam a igreja cristã primitiva. Então, nessa subdivisão ele fala de 2 pontos. Primeiro, a reverência. Tem um ponto aqui que eu gostaria de ler também. Não achei não. Deixa eu ver aqui, perdão. Não, então vamos pular aqui. Então, reverência. Reverência não é ter temor de Deus, não é ter medo de Deus. Eu não tenho que ter medo de Deus. Meu temor tem que ser algo que eu faço por entender quem é Deus, a sua grandeza. Ele cita Moisés. Moisés tinha experiência com Deus. Ele sabia, a sua mãe falou para ele, contou para ele o que tinha acontecido com ele. Ele sabia que ele era hebreu, que ele era para ter morrido, não morreu. Por um milagre de Deus, ele foi ser criado na família de Faraó. Quando ele comete o erro, ele foge, ele mata um egípcio. E ele vai para aquela região de Midian, acaba casando com uma mulher, tendo filhos, e ali ele cuida das ovelhas do seu sogro. E ele vai para o deserto, e ele então vê uma sarça ardendo, mas não se consumindo. E aquilo chama a atenção dele, ele olha para aquela sarça, e aí o Senhor fala para ele: descalça os teus pés para o lugar santo. Ah, pastor, então hoje eu tenho que entrar na igreja descalço? Não, meu amado irmão. O sentimento tem que estar dentro de você. Aí eu só vou citar algumas coisas para você, meu amado irmão. Preste bem atenção. Como falarei isso? Falarei. Vou te dar alguns exemplos que eu acho que eram importantes na igreja. Pode ser até que eu mesmo cometa esses erros. Quando eu entrei na igreja metodista pentecostal, o povo chegou na igreja 15 minutos antes, 10 minutos antes de começar o culto, entrava, ajoelhava e orava, sem ninguém mandar. Não tinha um lá que batia uma campanha, agora é a hora da oração, não. Faziam automaticamente. Quando deu 7 horas, 19 horas normalmente, domingo, ou dia de semana, 19h30, o dirigente ia lá, tocava uma campanhazinha, as pessoas se levantavam, ele saudava com a paz do Senhor e dava então início ao culto. Era uma outra atmosfera. Hoje as pessoas chegam na igreja e muitos nem oram. Outros sem necessidade. Você pode ter uma dificuldade de chegar atrasado na igreja. Pode acontecer, já aconteceu comigo. Não acontece muitas vezes, mas já aconteceu. Vou para a congregação, pego um ônibus, pego um engarrafamento tremendo, e aí eu acabo
indo aí mesmo assim, mas chegando atrasado, fora do horário. Ok? Pode acontecer. Mas se não aconteceu, meu amado irmão, preste bem atenção. Chega na igreja antes da hora, não é chegar na hora, antes da hora e vai orar. Bom, entrou dentro da igreja, esquece o resto. E hoje nós estamos vivendo no século XXI e temos uma coisa que é muito importante, que está aqui na minha frente, que eu estou usando para colocar no YouTube, que é o celular. Não, meu amado irmão. Ah, pastor, meu celular fica ali com o ligado porque eu estou com um problema para resolver. Alguém pode me ligar de repente de alguma situação. Coloca no vibrador para que no meio do culto, na hora que nós estamos lá louvando, cantando, pregando, aí o celular começa com aquele barulhinho, atrapalha, chama a atenção dos outros. E se não tiver nenhum problema, meu amado irmão, pode até no mudo, deixe lá, esqueça daquilo. Então, hoje a gente vê pessoas mexendo no celular na hora do culto, redes sociais, e uma série de coisas. Ah, pastor, isso aí. Meu amado irmão, se tu for no jogo do Flamengo, na final do campeonato, tu não sai dali da frente, na televisão, tu não sai em momento nenhum. As pessoas, com 5 minutos de culto, já estão indo no banheiro, tomar água, fazendo não sei o quê. Enfim, é uma série de coisas que a igreja de hoje não está tomando como exemplo. Aquela igreja, ela era reverente, ela tinha temor de Deus. E segundo, ela era cheia de dons, porque aqui diz o texto, não mais importante, muito importante isso aqui, que sinais de maravilhas eram operados por os apóstolos. Então, a igreja, como estudamos na semana passada, nasceu no poder do Pentecostes. E os dons se manifestavam, mas dons verdadeiros. Era poder de Deus mesmo, real e absoluto. Ele chega até a citar aqui, sinais terais, maravilhas, semeion, assim como Paulo falou que aconteceu no seu ministério quando ele escreveu a carta aos Romanos. Vamos aqui para a segunda subdivisão desse ponto. Uma igreja acolhedora. Dentre as muitas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento aparece como uma das suas principais. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora. A igreja de Jerusalém é um modelo de igreja acolhedora. Além de estarem juntos, o texto bíblico diz que naquela igreja todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Não é fácil partilhar, muito menos acolher. A nossa tendência é nos fechar em nosso mundo e deixar de fora quem achamos ser inconveniente. Numa igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos e parte do grupo. Isso é importante, meu amor. Eu sempre digo na igreja, e graças a Deus, até então, creio que a igreja tem colocado isso em prática, tenho visto isso. Tem igreja que a pessoa chega, entra, e é como se fosse mais um dentro de uma situação. Eu conheço um caso, não vou citar nome, né? Essa pessoa até já morreu. Essa pessoa veio visitar uma igreja, não é da nossa denominação, e lá nessa igreja tinha um costume, não vou discutir esse costume, de mulheres sentadas de um lado e homens do outro. E essa pessoa foi nessa igreja, nesse dia, porque tinha parentes lá nessa igreja, com o intuito de aceitar a Cristo como Salvador. Já foi com a ideia, Deus estava tocando no seu coração. A mulher estava com um filho pequeno, ele sentou junto com a mulher. Veio um obreiro da igreja e disse, olha, aqui não, homem senta de um lado e mulher do outro. Ele teve que sentar afastado da sua mulher, e a mulher ficar sozinha com a criança, onde ele ali junto poderia ajudá-la. E daqui a pouco passou um tempo, um casal da igreja sentou junto e aquele obreiro não teve coragem, por algum motivo, de ir lá mandar eles se separarem. E esse irmão, então, como ficou um pouco chateado após o culto, procurou o pastor e falou, pastor, eu vim hoje aqui aceitar Jesus, mas aconteceu isso, então eu não vou ficar aqui na sua igreja. Graças a Deus ele foi para uma outra denominação, aceitou Jesus, fez um trabalho muito importante, um centro de treinamento de dependentes químicos, que eu conheci também, e sempre que a gente encontrava na rua, ele falava comigo. Hoje ele já partiu para a glória e está com o Senhor. Então, cuidado, temos que ser uma igreja acolhedora, com outros irmãos em Cristo. Quando na minha igreja os irmãos em Cristo vão visitar, chegam lá, e até as pessoas não creem, mas os irmãos em Cristo vão visitar, alguém toma um nome lá, depois a gente saúda, canta às vezes um corinho, no final do culto a gente fala, vai lá, dê a boa vida ao irmão. Quando não crente, mais ainda, recebe, se fala com eles, e tudo mais. Acolhedora, acolher as pessoas. Porque ele diz, a tendência humana é às vezes se fechar no nosso mundinho ali e acharmos que, principalmente hoje,
no século XXI. É complicado. Há pessoas que realmente vão na igreja e são inconvenientes, porque ela não conhece a palavra, não conhece Jesus, às vezes alguns têm problemas, e aí você tem que acolhê-las, recebê-las bem, para que elas se sintam bem na igreja. Eu vou citar mais um exemplo para os irmãos, e mais uma vez eu digo, eu estou dando um exemplo, não para falar de mim mesmo, da minha igreja, não, é somente um exemplo. Uma certa vez, não vou muito adiante, na história é meio longa, uma prima minha foi confrontada com algum mendigo porque não folheto, não tinha folheto, convidou eles para ir na igreja, foi de manhã, convidou para ir de noite. Quando ela passou de noite já com outro primo meu, era um pouco afastado da nossa igreja, praticamente no centro de Caxias, e eles foram até o bairro. E tinha um só, e esse mendigo foi na igreja. Ele chegou lá, eu estava dando um estudo para os jovens na época, com um barbão, um cabelo desgrenhado, bêbado. Mas ali nós acolhemos, conversamos, falamos. E ele, na terça-feira, ele voltou sozinho para a igreja, sem ninguém trazer ele. Mas aí ele acabou ficando com vergonha e foi embora, mas meu primo encontrou ele, acabou trazendo, e dali surgiu uma situação de poder levar ele para um centro de recuperação. Ele se recuperou, depois caiu, mas graças a Deus hoje ele é diácono de uma igreja, está com a família, é uma bênção. E é meu amigo até hoje. Então, acolher bem as pessoas. Ali está uma alma que precisa encontrar a Cristo como Salvador. Se a pessoa entrar na tua igreja e não se sentir bem acolhido, ele talvez nunca mais volte e muitas vezes não tenha a oportunidade de encontrar Jesus. E por final de todas as características que nós temos que tomar como modelo, devemos tudo isso é modelo para nós sermos hoje a igreja de Cristo hoje. Uma igreja adoradora. A igreja de Jerusalém é também uma igreja adoradora, louvando a Deus. Ele vai citando, ele não está aqui achando, ele está pegando o texto bíblico da leitura em classe e está colocando os pontos. Ele até pulou alguns pontos, que poderia até ir mais profundamente, mas é por causa do tempo aqui que ele tem para escrever. E a última é essa aqui. Então, lá em 47, louvando a Deus. Louvando, traduzido o verbo aineô, é o mesmo termo usado para se referir aos anjos e pastores que louvavam a Deus por ocasião do nascimento de Cristo. Lucas 2,13, os anjos apareceram aos pastores e falaram glória a Deus na altura, Pai na terra dos homens e tal, nasceu o Salvador. E aí depois eles foram lá e também adoraram o Senhor, ainda ali na manjedoura. É usado também para descrever o paralítico que louvava a Deus, depois foi curado junto à porta famosa do templo. Atos 3,8, Pedro e João, não temos prata nem ouro, mas que temos te damos, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o paralítico entrou, ex-paralítico, porque ali ele já entrou andando, louvando e glorificando a Deus. É, portanto, uma expressão de júbilo e de gratidão. Louvar é muito mais que simplesmente cantar. É uma expressão de rendição e total entrega. É o reconhecimento da grandeza de Deus, seus poderosos feitos. Eu vou começar pelo final, meu Marião. Louvar não é somente cantar. Hoje criou-se. Eu vou falar uma coisa que talvez os irmãos alguns não gostem. Hoje criou o tal do levita. Quem canta é levita. Davi separou uma parte dos levitas para dizer louvor. Se você for estudar bem o texto, você vai ver que não eram todos os levitas que louvavam, que tocavam instrumentos, que Davi era músico também, fez muitos instrumentos, tocavam, louvavam. Então, levita é descendente de Levi, e tinha várias funções diferentes lá, e Davi colocou também para louvar, ok? Quem adora no culto é o levita, aquele que vai lá cantar. Não, meu amado irmão. Vai muito mais do que cantar. Ele também adora. Ele também canta, ele também louva. Quer dizer, principalmente se ele fizer com o coração. Você pode ir na igreja, no culto, e não ter uma oportunidade sequer para ler um texto, para cantar um hino, para dar um testemunho, para orar. Mas você está ali, ligado ao Senhor, você está ali com o mesmo propósito, então você está adorando. Você imagina se partimos por uma questão de que louvar é só cantar, precisamos cantar lá na frente. Uma igreja que tem 1.000, 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, e cada um vai ter a sua oportunidade, não dá. Mas é mais a pena do que cantar, até mesmo congregacionalmente. Vamos cantar um hino da harpa. Então, hoje eu adorei o Senhor. Ele diz aqui,
expressão de rendição e total entrega. Rendição e total entrega. É o reconhecimento da grandeza de Deus e seus poderosos feitos. Eu vou dizer para você, adorar é dizer assim, eu não sou nada, eu sou tudo. Eu sou grato por tudo que o Senhor fez por mim. Aquela igreja era grata. Ela sabia que ela dependia completamente, inteiramente do Senhor. E adorava Ele em espírito e em verdade. Adorava Ele com todo o que ela tinha. Essa era a igreja em Jerusalém. Esse é o modelo que devemos seguir hoje no século 21. Vamos para a conclusão dessa lição. Gostaria de falar mais, mas o nosso horário, também o tamanho do vídeo. Vimos nesta lição algumas características que marcaram a primeira igreja. Então você viu várias características aqui. Uma igreja acolhedora, uma igreja que adorava, perseverando doutrinas apóstolos, uma igreja que orava, uma igreja que se relacionava, tinha comunhão, uma igreja que obedecia às ordenanças do Senhor, o batismo e a ceia e tal. Frequentemente nos referimos a ela como uma igreja primitiva, como já citei aqui no meio do estudo. Vemos como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. Agora preste atenção que ele vai dizer algumas coisas importantes aqui. De fato, ela é a igreja mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas. Pelo contrário, veremos em outras lições que havia alguns bem desafiadores. Então vamos ver que não... pastor, a igreja modelo é aquela que não erra, não falha, ela faz tudo certinho. Não. Uma igreja é aquela que ela procura seguir o modelo colocado pelo Senhor para nós. E aí, quando houver algum desafio, algum problema, alguma dificuldade, o Senhor vai dar sabedoria para que possamos resolver da melhor maneira. Nada, contudo, que tire o seu brilho, nos impeça de nos espelharmos nela. E é isso que nós vamos fazer, não nessa lição, mas nesse trimestre inteiro, porque é o título do nosso trimestre, a igreja em Jerusalém, ou a igreja em Jerusalém, é o nosso título. Deus possa abençoar nossos amados irmãos. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando mais uma aula, que é uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.